Você já percebeu que a sua vida parece travada exatamente nos pontos que mais importam? Não é nas coisas pequenas, é no e-mail que pode mudar sua carreira, na ligação que pode destravar sua vida financeira, na decisão que pode te libertar de um relacionamento, de uma situação, de uma versão antiga de você mesmo. E, ainda assim, você adia. Não porque seja preguiçoso, não porque falte disciplina, mas porque existe algo mais profundo, invisível aos olhos, operando no silêncio da sua mente. Ao final deste vídeo, você vai entender por que sua vida não mudou até agora. E terá em mãos uma chave que não depende de motivação, força de vontade ou métodos superficiais. Uma chave que atua no nível onde a realidade realmente nasce. Agora, feche os olhos por um instante e imagine esta cena. É domingo à noite. O silêncio pesa. O tempo parece mais denso. Você sabe que amanhã precisa fazer algo importante. Seu corpo sabe. Seu estômago sabe. Existe um leve nó interno, quase imperceptível, mas constante. E mesmo assim, você não faz. Você pega o celular, abre as redes sociais, assiste a mais um vídeo, depois outro, talvez uma série, talvez organize algo que não precisava ser organizado. Tudo, absolutamente tudo, menos aquilo que pode mudar sua vida. E quando a noite acaba, vem o peso, a culpa, a frustração silenciosa, a promessa vazia. Amanhã eu faço. Mas o amanhã chega. E o ciclo se repete. Se isso soa familiar, não é coincidência. Você não está falhando. Você está obedecendo a um programa invisível. Carl Jung descobriu algo que a psicologia moderna ainda tenta digerir. A procrastinação não é um problema de tempo. É um problema de identidade. Ela não nasce na agenda. Ela nasce na psique. Quando você procrastina, não é o seu consciente que está no comando. É uma força subterrânea, antiga, arquetípica. Jung chamou essa força de sombra. A sombra não é má. Ela é tudo aquilo que você aprendeu a rejeitar sobre si mesmo. Medos, inseguranças, sentimentos de indignidade, memórias fracasso, tudo empurrado para o inconsciente. E aqui está a verdade que quase ninguém tem coragem de dizer. Você não adia tarefas. Você adia versões de si mesmo. Porque cada ação importante exige uma morte simbólica. A morte da identidade que se sente pequena. A morte da identidade que aprendeu a sobreviver se escondendo. No nível mais profundo, sua mente inconsciente associa sucesso, visibilidade e avanço à ameaça. Ameaça de falhar, ameaça de ser visto, ameaça de confirmar uma antiga crença. Eu não sou suficiente, então ela faz o que sabe fazer melhor, te protege. Mas essa proteção tem um preço. Ela cria distrações, ela cria cansaço sem esforço físico, ela cria resistência sem motivo lógico. Esse é o paradoxo trágico da procrastinação. Ao tentar te salvar da dor emocional, ela te condena à estagnação. Jung dizia que aquilo que você não enfrenta conscientemente retorna como destino. E aqui entramos em algo ainda mais profundo. Na física moderna, os átomos que formam a sua realidade são, em sua maior parte, espaço vazio. Nada é sólido até ser observado. Nada é definido até ser colapsado pela consciência. Isso significa que sua vida não está acontecendo apenas lá fora. Ela está sendo recriada internamente, o tempo todo, pelo observador que você é. Quando você reage apenas ao mundo físico, a terceira dimensão dos sentidos, da repetição, da escassez, você reforça exatamente o mesmo campo de possibilidades. Você acorda no mesmo corpo, vive os mesmos problemas, atrai as mesmas situações. Não porque o mundo conspira contra você, mas porque sua identidade atual só consegue acessar esse nível de realidade. A procrastinação, nesse contexto, é um sintoma claro. Ela revela um desalinhamento entre quem você é e quem você poderia ser.
Ela é o sinal de que sua consciência está presa a uma versão antiga de si mesmo. E aqui está o ponto crucial que muda tudo. Você não vence a procrastinação fazendo mais. Você vence a procrastinação sendo diferente. Antes de existir ação, existe identidade. Antes de existir mudança externa, existe colapso interno. É por isso que métodos rasos falham, listas falham, motivação falha, disciplina falha, porque nenhuma delas toca o lugar onde a realidade nasce. Nos próximos blocos, você vai entender por que reagir ao mundo físico apenas perpetua o mesmo ciclo, como a morte simbólica do ego, Nigredo, é inevitável para qualquer transformação real, e como acessar o campo invisível de possibilidades onde sua nova identidade já existe. A pergunta não é mais por que eu procrastino. A pergunta real é: quem eu preciso deixar de ser para que minha vida finalmente avance? E a resposta não está no esforço, está na consciência. Existe um tipo de voz que não grita. Ela não ameaça. Ela não força. Ela apenas sussurra. É a voz que surge exatamente no momento em que você está prestes a avançar. Quando você abre o documento, quando pega o telefone, quando sente que aquela ação pode mudar o rumo da sua vida. E ela diz, de forma quase imperceptível, depois, agora não, você não está pronto. Esse é um dos aspectos mais destrutivos da sombra. Não porque ela te impede diretamente, mas porque ela te convence de algo muito mais perigoso, que você não é suficiente. Cada vez que você procrastina, algo profundo acontece dentro da sua psique. Você não está apenas adiando uma tarefa. Você está fazendo um acordo silencioso com essa voz interna. Um acordo que diz: eu não confio em mim. Eu não cumpro minhas promessas. Eu não sou alguém que termina o que começa. E a mente inconsciente aprende rápido. Ela não entende palavras. Ela entende padrões repetidos. Então, a cada adiamento, você reforça uma identidade. A identidade daquele que sempre deixa para depois. Daquele que sempre falha consigo mesmo. E aqui está a parte que quase ninguém percebe. A procrastinação não corrói seu tempo. Ela corrói sua autoestima. Mas agora preste atenção, porque é aqui que tudo começa a mudar. Na próxima vez que você sentir aquela urgência automática de fugir, de abrir o celular, de se distrair, de abandonar, eu não quero que você lute contra isso. Lutar fortalece. Resistir dá energia. Ignorar empurra para o inconsciente. Em vez disso, faça algo radicalmente diferente. Pare, respire e faça uma única pergunta, simples, mas profunda. O que eu estou evitando sentir agora? Não é a tarefa. Nunca foi. É a emoção que a tarefa desperta. Medo de fracassar, medo de ser julgado, medo de ser visto, medo de descobrir que você pode. E agora não terá mais desculpas. Às vezes, o medo não é de falhar, é de dar certo. Porque o sucesso exige algo que o fracasso não exige: responsabilidade. Responsabilidade de sustentar um novo padrão. Responsabilidade de não poder mais se esconder atrás da narrativa de vítima. Identifique a emoção. Dê um nome a ela. Medo, vergonha, ansiedade, sensação de não ser suficiente. E então, diga internamente, sem drama, sem força, sem teatro: eu aceito esse medo e escolho agir mesmo assim. Esse gesto simples tem um efeito profundo, porque a sombra se alimenta de rejeição. Ela cresce no escuro. Ela domina quando você foge. Mas no momento em que você aceita, ela perde o controle. Aceitação não é rendição, é integração. Carl Jung ensinava que aquilo que é trazido à consciência perde seu poder destrutivo. Quando você nomeia a emoção, você deixa de ser possuído por ela e passa a observá-la. E isso muda tudo, porque o observador não reage, ele escolhe. Agora existe algo ainda mais profundo acontecendo. Sua procrastinação está diretamente ligada à sua autoimagem. Jung chamava de
individuação, o processo de se tornar quem você realmente é. E esse processo exige uma coisa específica: enfrentar exatamente aquilo que você mais teme. E sabe do que você tem medo? Você tem medo de descobrir que é capaz de mais do que acredita. Porque, se for capaz, não poderá mais fingir que não sabia. Não poderá mais se esconder. Não poderá mais culpar o mundo. Pense com honestidade brutal. Se você finalmente escrever aquele livro, terá que escrever outro. Se você finalmente lançar aquele projeto, terá que sustentá-lo. Se você finalmente tiver aquela conversa difícil, terá que lidar com as consequências. A procrastinação se torna, então, uma prisão confortável, dolorosa, mas familiar. Ela mantém você em uma identidade conhecida, mesmo que essa identidade doa. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta. Cada vez que você adia algo importante, você não está evitando a tarefa. Você está evitando uma versão mais elevada de si mesmo. Você está escolhendo continuar sendo aquele que não cumpre promessas, aquele que não confia em si, aquele que sempre fica aquém do próprio potencial. E o inconsciente registra essa escolha, não como culpa, mas como destino. Nos próximos blocos você vai entender por que reagir ao mundo físico, a terceira dimensão da repetição, apenas reforça esse ciclo, e como acessar o nível onde a identidade muda antes da ação. Porque a verdadeira pergunta não é mais como parar de procrastinar. A pergunta real é: quem eu preciso morrer para que minha vida finalmente comece? Existe um momento silencioso, quase imperceptível, em que você decide quem está no controle da sua vida. Não é uma grande decisão, não é dramática, ninguém vê. Mas ela acontece toda vez que você escolhe adiar ou agir apesar do medo. Carl Jung compreendeu algo fundamental sobre a existência humana. Nós só temos duas formas de viver. Ou vivemos de maneira inconsciente, reagindo aos nossos impulsos, medos e condicionamentos. Ou despertamos e nos tornamos arquitetos da própria experiência. Cada ato de procrastinação é um voto silencioso pela inconsciência. Cada ato de ação, mesmo com medo, é um voto pelo despertar. E o mais perturbador é isso: não existe neutralidade. Você está sempre votando. Mesmo quando acha que está apenas descansando ou deixando para depois. Agora preste atenção, porque este exercício não é simbólico. Ele é o transformador. Pegue papel e caneta, ou faça mentalmente se precisar, e escreva tudo o que você está adiando. Não filtre, não julgue, não minimize a ligação, o projeto, a conversa, a mudança, o cuidado consigo mesmo. Agora, ao lado de cada item, escreva uma única coisa: quem eu seria se isso já estivesse feito? Mais confiante, mais confiável, mais livre, mais forte, mais respeitado por si mesmo? Observe essa lista com calma, porque aqui vem uma revelação que muda tudo. Essa pessoa não está no futuro, ela já existe dentro de você. Ela não precisa ser criada, ela precisa parar de ser traída. O arquétipo daquele que conclui, daquele que honra a própria palavra, daquele que age alinhado com o que sente, já vive em você. Mas toda vez que você adia, você faz o oposto. Você escolhe ficar do lado da identidade menor, da identidade que sobrevive, mas não vive. E é exatamente por isso que a procrastinação dói tanto, porque no fundo você sabe. Agora entramos na terceira verdade, talvez a mais desconfortável e a mais libertadora. A procrastinação é uma forma de autoagressão emocional. Não é exagero, não é metáfora vazia. Cada vez que você sabe o que precisa fazer e escolhe não fazer, você quebra um pacto interno. Você diz ao seu inconsciente: não confie em mim. Minha palavra não tem valor. Eu abandono a mim mesmo. E o inconsciente acredita. Jung observou que muitas pessoas vivem em um estado permanente de guerra interna. Existe uma parte que quer crescer, que quer evoluir,
que quer expandir. E existe outra parte que teme a mudança, que prefere o conhecido, que sabota qualquer passo rumo ao novo. A procrastinação é o campo de batalha entre essas duas forças. E aqui está o problema dessa guerra. Ela consome energia, muita energia, não para criar, não para agir, mas para resistir. É como dirigir com o pé no acelerador e no freio ao mesmo tempo. O motor grita, superaquece, mas o carro não sai do lugar. Você sente cansaço sem esforço físico, exaustão sem progresso, peso sem realização. Jung chamava isso de desperdício de energia psíquica. A energia que deveria estar fluindo para a ação fica presa no conflito interno, cada pensamento contraditório, cada emoção reprimida, cada decisão adiada. Tudo isso drena você, e então surge a ilusão mais cruel. Eu não faço porque estou cansado, quando na verdade você está cansado porque não faz. Agora, conecte isso a algo ainda mais profundo. Na física moderna, não existe movimento sem direção. Sem alinhamento gera caos, não criação. O mesmo acontece dentro de você. Quando sua consciência quer avançar, mas sua identidade antiga resiste, o resultado não é equilíbrio, é estagnação. E estagnação prolongada se transforma em sofrimento. Por isso, a procrastinação machuca. Ela não é passiva, ela é violenta. Violenta porque nega sua potência. Violenta porque bloqueia sua evolução. Violenta porque mantém você preso a uma versão que já deveria ter morrido. Mas aqui está a virada. Essa guerra interna não precisa continuar. Ela só existe porque você ainda não escolheu conscientemente de que lado está. Despertar não é eliminar o medo, é agir sem negociar com ele. Nos próximos blocos, você vai entender como parar de desperdiçar energia psíquica, como alinhar consciência e identidade e como atravessar o processo de morte simbólica que Jung chamou de nigredo, porque a verdadeira libertação não vem de fazer mais esforço, ela vem de encerrar a guerra interna. E isso começa com uma decisão simples, porém radical: parar de se abandonar. Toda ação consome energia, mas existe algo que consome muito mais: a resistência. Quando você procrastina, não está apenas desperdiçando tempo, está desperdiçando energia vital, energia psíquica, energia emocional, energia de consciência. E o mais perverso é que essa energia não desaparece, ela fica presa. Presa na tensão interna, presa no conflito silencioso, presa no eu sei o que devo fazer, mas não faço. Já percebeu algo curioso? Depois de um dia inteiro procrastinando, você se sente exausto, mais cansado do que depois de um dia realmente produtivo. Isso não é coincidência. Procrastinar é cansativo porque exige esforço constante para não agir. É preciso energia para empurrar o medo para baixo, energia para negociar consigo mesmo, energia para sustentar a identidade que foge. Carl Jung afirmava que a energia psíquica é um recurso limitado. Ela precisa fluir. Quando é bloqueada, ela se volta contra o próprio indivíduo. É por isso que a procrastinação não é neutra. Ela cria desgaste, ela corrói por dentro. Você não se sente mal porque procrastinou. Você procrastinou porque algo em você já estava em conflito. Agora, aqui vem um ponto crucial. O maior obstáculo nunca foi a tarefa, nunca foi a complexidade, nunca foi a falta de tempo. O maior obstáculo é sempre o início, o momento em que a identidade antiga percebe que está prestes a perder o controle. É exatamente aí que entra o terceiro exercício, simples na forma, profundo no efeito. Eu chamo isso de a técnica dos 5 minutos. Quando sentir a resistência surgir, não tente vencer a tarefa inteira. Não se obrigue a terminar. Não dramatize. Comprometa-se com apenas uma coisa: 5 minutos, nada mais. Mas aqui está a chave que quase ninguém entende. Durante esses 5 minutos você não negocia, não se distrai,
não se critica, não observa o tempo. Você está inteiro ali, presente, consciente, alinhado. Apenas você e a tarefa. 5 minutos de verdade. Acontece depois é quase sempre o mesmo. A resistência diminui, a tensão se dissolve, o corpo relaxa. E na maioria das vezes você continua. Porque o verdadeiro inimigo não era a tarefa, era a inércia inicial. Na física, um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. O mesmo acontece com a consciência. Quando você começa, o momentum muda de lado. A energia que antes resistia passa a sustentar. Mas mesmo que você pare após 5 minutos, algo fundamental já aconteceu. Você quebrou o padrão. Você enviou uma mensagem nova ao seu inconsciente. Eu faço o que digo. Eu honro meus compromissos. Eu posso confiar em mim. E isso muda tudo. Porque a confiança não nasce de grandes conquistas. Ela nasce de pequenos pactos cumpridos. Agora, precisamos avançar para algo ainda mais profundo, algo que costuma gerar desconforto. Sua procrastinação está intimamente ligada à sua relação com o poder pessoal. Jung percebeu que muitas pessoas não têm medo do fracasso, elas têm medo do próprio poder, porque poder exige responsabilidade, poder exige consciência. Poder exige assumir as consequências da própria criação. É muito mais fácil viver como vítima das circunstâncias do que como criador da própria realidade. Quando você procrastina, você escolhe inconscientemente a impotência. Você escolhe não decidir. Você escolhe não agir. Você escolhe não se comprometer. E essa escolha tem um efeito psicológico devastador. Ela preserva ilusão confortável. Eu não consegui porque não deu. Eu não avancei porque não era o momento. Eu não mudei porque não era possível. Quando, no fundo, a verdade é mais incômoda. Você não avançou porque isso exigiria assumir quem você realmente é. Exigiria abandonar a narrativa de limitação. Exigiria sustentar um novo nível de identidade. Exigiria lidar com as consequências do sucesso. Porque sucesso não é apenas prazer. É responsabilidade ampliada. Mais decisões, mais exposição, mais exigência interna. A procrastinação se torna, então, uma forma sofisticada de autossabotagem. Ela te permite permanecer pequeno sem admitir que escolheu isso. Mas observe algo importante. Quando você faz coisas para os outros, você consegue agir. Você cumpre prazos, você entrega, você se move. Por que isso acontece? Porque para os outros você aceita a responsabilidade. Para si mesmo, você hesita. Não por incapacidade, mas por conflito com o próprio poder. No fundo, a procrastinação protege você de uma pergunta perigosa. E se eu realmente puder? Porque se puder, não haverá mais desculpas, não haverá mais álibis, não haverá mais fuga. Nos próximos blocos vamos atravessar o ponto sem retorno, o momento em que a identidade antiga precisa morrer para que algo mais verdadeiro possa emergir. Jung chamou esse estágio de nigredo, a escuridão necessária, a dissolução do falso eu, porque não existe criação real sem assumir o poder de criar, e isso exige coragem. Você já se perguntou por que é tão mais fácil cumprir promessas feitas aos outros do que aquelas feitas a si mesmo? Quando você faz algo para alguém, existe um alívio silencioso. Você executa, entrega, age. Mas quando a tarefa é para você, quando ela toca diretamente no seu futuro, na sua identidade, na sua liberdade, algo trava. E isso acontece por um motivo profundo. Quando você age pelos outros, não precisa confrontar o próprio poder. Você apenas responde a uma demanda externa. Mas quando age por si mesmo, precisa aceitar uma verdade desconfortável. Você é capaz de criar a vida que deseja, e essa constatação assusta.
Carl Jung chamou isso de neurose do fracasso. Não porque a pessoa queira fracassar conscientemente, mas porque o fracasso sem tentativa é psicologicamente mais confortável do que tentar e descobrir os próprios limites reais. Veja como isso opera no inconsciente. Se você tenta e falha, precisa lidar com a realidade, com ajustes, com aprendizado, com responsabilidade. Mas se você não tenta, pode manter viva uma fantasia poderosa. Eu teria conseguido, se quisesse. Eu poderia, mas não era o momento. Eu tenho potencial, só não usei. A procrastinação se torna, então, um mecanismo de defesa sofisticado. Ela preserva a autoimagem, protege o ego, evita o confronto com a verdade, e assim você fica preso em um limbo emocional. Não assume plenamente o próprio poder, mas também nunca enfrenta de verdade as próprias limitações. É uma zona cinzenta, um território morno, sem derrota real, mas também sem vitória. E aqui está o custo disso. Você não vive plenamente, porque viver plenamente exige escolha, e escolha exige responsabilidade. Agora, aqui vem a virada que muda tudo. Cada vez que você age apesar do medo, algo profundo acontece. Cada vez que você faz o que precisa ser feito, mesmo sem vontade, você rompe um padrão antigo. Você está, naquele instante, reclamando seu poder pessoal. Você está enviando uma mensagem clara para si mesmo e para o mundo. Eu não sou um efeito das circunstâncias. Eu não sou um espectador passivo. Eu sou o autor da minha própria história. E isso não é filosofia abstrata. É identidade em ação. Porque identidade não é o que você pensa sobre si. É o que você prova para si mesmo repetidamente. Agora chegamos ao quarto exercício, e este é, sem dúvida, o mais desafiador, porque ele remove todas as máscaras. Identifique a tarefa mais importante que você vem adiando, aquela que no fundo você sabe. Se fosse concluída, sua vida não seria mais a mesma. Não escolha algo pequeno, escolha aquilo que realmente importa. Agora faça 2 perguntas e responda com brutal honestidade. Primeira pergunta: do que eu estou me protegendo ao não fazer isso? Talvez da rejeição, talvez do julgamento, talvez do sucesso, talvez da responsabilidade que viria junto. Agora a segunda pergunta, ainda mais reveladora. Que tipo de poder eu teria se concluísse isso? Mais autonomia, mais liberdade financeira, mais respeito próprio, mais controle sobre a própria vida? As respostas a essas perguntas revelam exatamente por que você procrastina. E aqui está o ponto sem retorno. Depois que você vê isso com clareza, não pode mais se esconder atrás de desculpas. A procrastinação deixa de ser inconsciente e se torna uma escolha. Você passa a saber exatamente o que está fazendo quando escolhe não agir. E isso exige uma decisão. Não amanhã, não depois, agora. Você quer assumir seu poder ou quer continuar sendo vítima da própria resistência? Essa é a verdadeira bifurcação do caminho. Se este conteúdo está tocando algo profundo em você, compartilhe com alguém que também esteja preso nesse ciclo. Às vezes, um empurrão externo é o catalisador que permite a alguém atravessar o medo que vem adiando há anos. E agora, chegamos ao quinto e último ponto, o ponto que conecta tudo, o ponto que transforma compreensão em método. A verdade final é esta: vencer a procrastinação não é uma questão de força de vontade. Força de vontade é instável. Depende de humor, depende de energia, depende de circunstâncias. O que realmente encerra a procrastinação é uma mudança de identidade consciente. E é exatamente isso que vamos revelar no próximo bloco. O método definitivo para alinhar consciência, identidade e ação, de forma que procrastinar deixe de fazer sentido. Vencer a procrastinação nunca foi uma questão de força de vontade, nunca foi disciplina, nunca foi motivação. É uma questão de alinhamento interno.
Carl Jung descobriu algo que muda completamente a forma como entendemos o comportamento humano. Quando existe conflito entre a mente consciente e o inconsciente sempre vence. Sempre. Você pode fazer listas, criar rotinas, prometer que agora vai, dizer que amanhã será diferente. Mas se existir, lá no fundo, uma parte sua que não acredita que merece o sucesso, uma parte que teme a mudança, uma parte que se sente estranhamente segura no fracasso conhecido, essa parte vai sabotar qualquer plano consciente, sem exceção. É por isso que tantas técnicas de produtividade funcionam por alguns dias e depois falham. Porque estão tentando resolver um conflito emocional profundo com ferramentas racionais superficiais. É como tentar curar uma ferida emocional com um curativo. A raiz continua aberta. A verdadeira solução nunca foi eliminar a procrastinação. Foi compreendê-la. A procrastinação é um sinal, um mensageiro do inconsciente. Ela aponta para partes suas que foram reprimidas. Medos não ouvidos, dúvidas não reconhecidas, fragmentos da sombra que só querem segurança. Jung ensinou uma lei implacável da psique. Aquilo que você resiste, persiste. Quanto mais você luta contra a procrastinação, mais energia você dá a ela. Quanto mais se julga, mais fortalece a divisão interna. Mas quando você aceita que existe uma parte sua que tem medo, quando você para de tratá-la como inimiga, algo muda. A resistência começa a se dissolver, porque a sombra não quer destruir você. Ela quer proteger. Ela só usa métodos ultrapassados. Agora chegamos ao método final, o método que integra tudo o que você aprendeu até aqui. Eu chamo isso de a técnica da conversa interna consciente. Na próxima vez que sentir a urgência de procrastinar, não se force a agir. Não se critique, não se julgue. Faça algo radicalmente diferente. Pare, feche os olhos, respire e visualize duas partes suas. Uma parte quer agir. Ela vê o futuro. Ela quer crescimento. Ela quer expansão. A outra parte quer adiar. Ela sente medo, quer segurança. Ela quer evitar dor. Agora, em vez de uma tentar silenciar a outra, você vai dar voz às duas. Deixe a parte ativa falar. Isso é importante para o nosso futuro. Se não fizermos agora, nada muda. Depois, deixe a parte procrastinadora responder. Eu tenho medo de falhar, tenho medo de não ser suficiente, tenho medo do que vai acontecer se der certo. Não interrompa, não corrija, apenas escute. Esse simples ato já é integração. Agora vem o ponto-chave. Em vez de impor, força, vocês vão negociar. Talvez a parte procrastinadora diga, está bem, mas não tudo. Vamos fazer só 10 minutos hoje e amanhã avaliamos. E a parte ativa aceita. Perfeito. 10 minutos conscientes são infinitamente mais poderosos do que 0 minutos perfeccionistas. Nesse momento, algo profundo acontece. Você deixa de estar dividido. A guerra interna termina. A energia psíquica, antes fragmentada, começa a se alinhar. E quando consciência e inconsciente caminham na mesma direção, a ação se torna natural, sem drama, sem exaustão, sem sabotagem. Esse é o verdadeiro segredo. A procrastinação desaparece não porque você ficou mais forte, mas porque você ficou inteiro. Agora, precisamos elevar isso para o nível mais profundo. Na física quântica, uma partícula existe como possibilidade até ser observada. A observação colapsa o campo de possibilidades em uma realidade específica. O mesmo acontece com você. Enquanto você se vê como alguém que procrastina, essa identidade se reforça. Mas no momento em que você age, mesmo que por poucos minutos, a identidade colapsa. Você deixa de ser alguém que tenta e se torna alguém que faz. Não porque fez muito, mas porque fez alinhado. E identidade não muda com grandes gestos isolados.
Ela muda com pequenos atos repetidos de coerência interna. Esse é o ponto final da jornada. Você não precisa se tornar alguém novo. Você precisa parar de se trair. A versão de você que cumpre compromissos, que age apesar do medo, que honra a própria palavra, já existe. Ela só espera que você haja como ela. A partir de agora, toda vez que sentir resistência, você sabe o que fazer. Não lutar. Não fugir, não se julgar, ouvir, integrar, agir em pequenos pactos conscientes. Esse é o verdadeiro processo de individuação. E quando você escolhe isso, algo muda silenciosamente no seu campo interno. A realidade externa começa a responder, não por magia, mas por alinhamento. Porque quando você muda quem observa, o mundo observado muda junto. E a antes parecia um inimigo invencível, se revela apenas como aquilo que sempre foi, um pedido interno por consciência. Agora, a escolha é sua. Continuar reagindo, ou finalmente assumir o papel de autor da própria vida. O caminho está aberto. Essa técnica funciona porque faz algo que quase ninguém tem coragem de fazer. Ela honra todas as partes da sua psique. Ela não tenta eliminar o medo, não tenta esmagar a dúvida, não tenta vencer a resistência à força. Ela reconhece algo essencial. O medo existe por um motivo. E quando você para de tratar o medo como inimigo e começa a tratá-lo como uma parte sua que quer proteção, algo profundo acontece. A guerra interna termina. Enquanto sua psique está dividida, uma parte quer avançar e outra quer recuar. Uma parte quer crescer e outra quer sobreviver. Uma parte vê possibilidades e outra vê ameaças. Nesse estado, toda a sua energia é consumida na resistência. Mas quando essas partes deixam de lutar entre si, a energia muda de qualidade. Carl Jung observou que quando integramos aspectos aparentemente contraditórios da personalidade, acessamos um tipo de energia completamente diferente. Não é a energia da força de vontade, não é a energia da pressão, não é a energia do eu preciso. É a energia da totalidade interna. Essa energia não se esgota, porque ela não nasce do conflito, mas da harmonia. Enquanto a força de vontade depende de esforço constante, a energia da totalidade flui. Ela não empurra, ela conduz. Quando você para de lutar contra si mesmo e começa a trabalhar consigo mesmo, a procrastinação perde o sentido. Não porque você venceu algo, mas porque não há mais nada contra o que resistir. A resistência só existe quando há divisão. Quando há integração, surge clareza, e com clareza surge propósito, e com propósito o movimento se torna natural. Você não precisa mais se arrastar para agir. Você se move porque faz sentido. Agora, perceba algo importante. O que aconteceu até aqui não foi apenas um aprendizado sobre procrastinação. Foi um processo de autorreconhecimento. Você começou acreditando que havia algo errado com você, que faltava disciplina, que faltava motivação, que faltava força. E agora você percebe algo muito mais profundo. Por trás de todo o padrão de autossabotagem, existe uma parte sua tentando proteger você. Protegê-lo da rejeição, protegê-lo da exposição, protegê-lo da dor, protegê-lo até mesmo do sucesso. A verdadeira transformação nunca vem de atacar essas partes. Ela vem de integrá-las. Quando você julga, reprime. Quando reprime, fragmenta. Quando fragmenta, perde energia. Mas quando compreende, integra. E quando integra, se torna inteiro. Vista por essa perspectiva, a procrastinação deixa de ser um inimigo. Ela se revela como aquilo que sempre foi, um mensageiro. Ela está dizendo, há algo aqui que precisa de atenção. Há uma parte sua que não foi escutada. Há um medo que precisa ser acolhido. E a forma como você responde a essa mensagem muda tudo. Quando responde com violência interna, o padrão se repete.
Quando responde com compaixão consciente, o padrão se dissolve. Agora, enquanto você escuta isso, existe uma versão sua em silêncio. Uma versão que não luta mais contra si mesma. Uma versão que não se sabota. Uma versão que não precisa se forçar. Essa versão age a partir da integridade interna, não da pressão, não do medo, não da obrigação. Ela confia em si mesma porque aprendeu algo fundamental: honrar todas as suas partes. Essa versão não está no futuro. Ela não depende de conquistas externas. Ela não exige que tudo esteja perfeito. Ela existe agora. Ela só espera uma coisa: que você tenha coragem de escolhê-la. Escolhê-la significa parar de se trair, parar de se abandonar, parar de lutar contra quem você é. Significa tornar-se o seu próprio aliado, o aliado mais poderoso que você pode ter. Porque quando você deixa de ser seu inimigo interno, o mundo externo perde o poder de te paralisar. Jung disse algo que resume toda essa jornada. O privilégio de toda uma vida é tornar-se quem realmente se é. E quem você realmente é não é alguém que procrastina, não é alguém quebrado, não é alguém incapaz. Quem você realmente é alguém que age a partir do amor próprio, da integridade interna, da confiança em si mesmo. No próximo e último bloco, vamos fechar tudo isso. Vamos sair definitivamente do querer e entrar no ser, da busca interminável para a criação consciente, da fragmentação para a individuação. Existe um momento silencioso em que tudo muda. Não quando você se sente pronto, não quando o medo desaparece, não quando as circunstâncias ficam perfeitas, mas quando você escolhe. Cada vez que você age apesar do medo, cada vez que honra sua palavra consigo mesmo, cada vez que trata suas metas como promessas sagradas, você está escolhendo quem você é, não amanhã, não no futuro idealizado, agora. Porque a identidade não é algo que você descobre, é algo que você encarna. Durante toda essa jornada, você viu algo essencial. A procrastinação nunca foi o problema. Ela foi o sinal, o convite, o portal. Ela apontou para um desalinhamento interno entre quem você acredita ser e quem você sabe, no fundo, que pode ser. E agora, você sabe algo que não pode mais ser esquecido. Você tem a capacidade de criar a vida que deseja a partir do alinhamento interno, não da força. Quando consciência e inconsciente caminham juntos, a ação deixa de ser pesada. Ela se torna inevitável. Agora, aqui está o desafio. Direto, simples, real. Antes que este dia termine, escolha uma coisa. Apenas uma, aquela que você vem adiando, aquela que você sabe que importa, aquela que, se começada, mudaria algo dentro de você. Não tudo, não o plano inteiro, apenas um passo. Fale com ambas as partes suas, a parte que quer agir e a parte que tem medo. Escute as duas e então faça um acordo consciente. 5 minutos, com presença total, sem distração, sem negociação. 5 minutos de integridade valem mais do que horas de intenção vazia. Quando você fizer isso, e perceba, não é se, é quando algo será quebrado. Não o medo, mas o padrão. Você provará para si mesmo algo que nenhuma motivação externa consegue. Eu posso confiar em mim. E essa é a base de toda transformação real. Se você chegou até aqui e sentiu algo se mover dentro de você, escreva nos comentários: eu escolho agir a partir do amor próprio. Não escreva para mim, escreva para você. Esse ato simples é um selo interno, uma declaração de identidade, colapso consciente de possibilidades. Quero ver quantos aqui estão prontos para deixar de ser vítimas da própria resistência e assumir o papel de criadores da própria realidade. Se este vídeo abriu uma nova perspectiva, se tocou em algo que você vinha sentindo, mas não conseguia nomear, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui não falamos da superfície.
Falamos da raiz. Toda semana, exploramos ferramentas, ideias e caminhos que não tentam te consertar, mas te ajudar a se lembrar de quem você é. E se você conhece alguém preso em padrões de procrastinação, alguém que se julga, se cobra, se abandona, compartilhe este vídeo. Às vezes, tudo o que uma pessoa precisa não é de mais pressão, mas de uma nova forma de enxergar a si mesma. Carl Jung disse algo que encerra perfeitamente essa jornada. O privilégio de toda uma vida é tornar-se quem realmente se é. E tornar-se quem você realmente é não é sobre perfeição. Não é sobre eliminar o medo. Não é sobre nunca falhar. É sobre agir a partir do amor próprio, da integridade interna, da confiança construída em pequenos pactos cumpridos. Você não é preguiçoso, não é fraco, não é irresponsável. Você é humano, navegando a tarefa mais complexa que existe, tornar-se inteiro. E esse processo não exige violência interna, exige compaixão, consciência e a coragem de trabalhar consigo mesmo em vez de contra si mesmo. Seu eu futuro não está distante. Ele está observando agora, esperando a decisão que só você pode tomar. Não faça esperar mais.